Segundo informações do portal Metrópolis, o governo Lula solicitou sigilo para a Espanha sobre o processo em que pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Que coisa, hein? Olha agora, quem poderá nos defender? Segundo informações do portal Metrópolis, o governo Lula solicitou sigilo para a Espanha sobre o processo em que pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Aspas. Essa missão diplomática roga, a palavra que usam é roga encarecidamente a colaboração para garantir que a informação tramite de forma sigilosa, tendo em conta a importância e a sensibilidade do caso para o governo brasileiro. Fecho aspas. Ao se manifestar sobre o caso, em março, o Ministério Público Espanhol apresentou a mesma justificativa dos Estados Unidos ao negar a extradição de Alan dos Santos, de que não houve configuração de crime na legislação local. Somente exercício da liberdade de expressão. O Ministério da Justiça brasileiro também solicitou que a AGU, a Advocacia Geral da União, do Imbecias, seja ouvida antes de a Espanha tomar uma decisão sobre o destino de Oswaldo Eustáquio, que está em Madrid desde 2023. O jornalista é investigado por suposto golpe de Estado e é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo nosso ditador, nosso Führer, nosso Duce, nosso presidente de fato, nosso líder incontestável, nosso grande irmão. Ele que, se não tem quer, pelos séculos dos séculos, a honra e a glória da nossa condução. Aquele que nos conduz por esse mar de caos. Ele, a quem vocês, incréus, devem se ajoelhar perante a sua figura magnânima e a sua saia, toga, debaixo da qual não se sabe o que havia para fazer olhares tão lânguidos naquela foto para The New Yorker, o nosso ditador Alexandre de Moraes. E aí, gente, agora querem que a Espanha entre no esquema, hein, Ana Paula? Olha, me chamou a atenção isso aí que você leu, que o Brasil roga encarecidamente para que seja colocado tudo em sigilo, dada a sensibilidade deste assunto para o governo brasileiro. Ou seja, vergonha de passar vexame internacional, já passou no caso do Alan dos Santos, já passou com a manifestação do Ministério Público da Espanha e agora está rogando encarecidamente por um sigilo. E eu queria aqui ler a fala do Ministério Público Espanhol, porque é muito interessante. Abre aspas. Os fatos investigados constituem, segundo a legislação do Brasil, um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Na legislação espanhola vigente, os fatos não constituiriam crime, pois são protegidos pela liberdade de expressão, portanto, não há dupla incriminação regulatória. Chama muita atenção a diferença, né? No Brasil, os mesmos fatos são abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E na Espanha, os fatos são um caso de liberdade de expressão. E aí, o Brasil passando João, vexame. será que a Espanha vai dar uma espanholada? Pavinato, você vê que tem muita gente que equivocadamente, ou até de maneira egoísta, emite opiniões pessoais sobre o Alan dos Santos, sobre o Eustáquio, opiniões negativas, e fala também, né, nesse sentido. Isso não é importante, eles não cometeram crimes, né, para serem perseguidos nesse sentido. E a Espanha e os Estados Unidos constrangem o Brasil assim num nível, porque você vê o ministro da Justiça Lewandowski, que é um capítulo à parte a história dele dentro do governo, como, né, ele saiu de juiz nomeado pelo Lula ou pelo PT para depois voltar para ser ministro, né? Assim, em qualquer lugar já seria um escândalo isso por si só, mas aqui mais uma coisa que a gente naturaliza. Ele pediu para a AGU também se manifestar, né? Então, veja,
Nada faz sentido nesse caso. E o Alan dos Santos e o Oswaldo são símbolos dessa perseguição, e certamente o nome deles está na história do Brasil, como foram perseguidos politicamente. Mas se a gente está num país em que, como você colocou, Pavinato, já normalizou-se até ensaio fotográfico de juiz. Então, assim, nada é espantoso, mas assim, o Brasil vai passar constrangimento de novo, e acho que a Espanha vai negar o sigilo, porque não faz sentido algum mais um perseguido político do Brasil, que se cá estivesse, estaria preso. Muito bem. E aí, professor Suano? Será que a Espanha vai condescender com o nosso rei dos vândalos, o protetor dos frascos de filtro solar, primeiro do seu nome, porque último dos humanos, ou primeiro dos humanos que não são humanos, ou último deles? Nosso ditador Alexandre de Moraes. Tem que fazer, né? Continuando, achei interessante quando você falou que a Espanha e os Estados Unidos estão constrangendo o Brasil. É interessante que o constrangimento exija. Quem eu acho que está constrangendo o Brasil é o governo brasileiro, e esse é o nosso Estado. Sim. Por quê? Porque eles estão conseguindo a proeza de fazer aquilo que eles profetizavam em relação ao Bolsonaro. O Brasil não ficou isolado sob o Bolsonaro. Muito pelo contrário. O Brasil ficou como um foco de investimento porque tinha uma condução política, em especial política econômica, séria. De parte da imprensa, a gente estava isolado. A gente estava isolado. O que eles faziam? A imprensa se reunia para sacanear o Bolsonaro internacionalmente. Quando o Bolsonaro chegava num local, todos estavam preparados para sacanear o Bolsonaro, mas sabiam que não poderiam bater no Brasil, porque o Brasil estava muito bem posicionado e muito bem conduzido. Já no caso aí, quem está constrangendo o Brasil é o governo Lula, que está conseguindo fazer o Brasil se tornar um pária internacional. O Brasil está se tornando literalmente um pária internacional. Tanto que está ficando cada vez mais claro que os crimes que eles acusam da oposição são apenas opinião, que é o que constitui, afinal de contas, a essência do Estado Democrático de Direito. E aí pária está internacional só não. Porque internamente também, se você olha para a mulher do Lula, a gente fala pária de viagem internacional. Mas o detalhe, aí que você pergunta, o que a Espanha vai fazer? Tanto a Espanha, alguns outros países da Europa vão acompanhar esses movimentos. Talvez eu tenha uma desconfiança da França, porque a França tem interesse no território brasileiro. Ah, como assim? A França faz fronteira com o Brasil. O que tem a primeira-dama? Eu não falei nada. A França faz fronteira com o Brasil exatamente na região que tem as maiores reservas de nióbio e grafeno. Ou seja, a França tem interesse no controle daquela região. Por isso, muito provavelmente, a França vai apoiar o Brasil se o Brasil precisar. Se alguém fugir para a França, não fujam. Porque vocês sabem que a França vai extraditar. Certamente por necessidade e desejo do Macron, que tem interesse em ver o Brasil quebrado. Ele está defendendo os interesses da França, não o nosso. Burro ou mau caráter é aquele que não vê que os interesses do Brasil não são os interesses da França. Mas continuando, certamente a Espanha vai preservar, porque a Espanha segue a restauração, ou melhor, a preservação do Estado Democrático de Direito. E desde que o rei assumiu na Espanha, ele conseguiu fazer um remendo do Estado espanhol que, independentemente das divergências e diferenças internas, eles mantêm o Estado espanhol unido. E por qual razão? Porque ele conseguiu, nessa união, preservar o Estado Democrático de Direito, dentre eles, elementos como esse, o direito de opinião, expressão e associação. Né? Jamais eles vão aceitar isso. Mesmo que o governo peça sigilo. A Ana foi muito feliz quando ela falou pedir sigilo. Que coisa ridícula. Encarecidamente. Rogo. Ana, quando você estava falando, eu estava aqui, por como é que pode? Porque você trouxe rogo encarecidamente. Eu acho que não passou pela cabeça deles Deus, por que favor. se negaria. Acho que não passou pela cabeça deles igual a primeira nos Estados Unidos, que negou. Acho que para eles era tão natural, eu como autoridade aqui vou oficializar protocolarmente cumprir. Não passava pela cabeça, e agora o segundo constrangimento. Que pode parecer que é uma boa, mas quando você falou isso, cara, você trouxe a coisa mais banal. Como é que alguém roga encarecidamente para um outro Estado para ajudar de uma nação para outra? Não é esse governo que falava tanto soberania. Pelo amor de Deus, nós estamos passando um perrengue aqui. Se isso não ficar em sigilo, nós estamos ferrados. Tipo isso. É criminoso, né, Pavinato? Foi claro. É isso mesmo. Agora, isso não quer dizer que o Alexandre de Moraes é de fato o Voldemort, porque se o governo não está rogando, nós viramos uma Hogwarts.
Exatamente. E ele parece, né? É o governo do sigilo, né? Nada transparente, nada, né? Inclusive isso. Por que você pede sigilo? Ou você quer esconder alguma coisa, ou você tem vergonha de alguma coisa, que é o caso, né? Vergonha de passar mais um vexame público, internacional, é isso. Pelo amor de Deus, já que vocês vão reprovar o nosso pedido, o façam com sigilo, né? Não divulguem pra ninguém, é isso. Vai lá em Indianápolis, é no sigilo. Absoluto. Jockey Clube também, né? No sigilo. Vai no jockey para ver os cavalos, né? No sigilo. Vai no sigilo. É porque apostador, a pessoa que aposta, professor Sônia, ela às vezes ela tem um problema de contar para a família que está apostando, né, no cavalo. Né? Eu aposto, aquele cavalo ganha do outro e tal. Quando ele chega a 20 centímetros na frente da corrida, é uma coisa muito louca. Ontem, aí você vê, né? O juiz não pode dar entrevista, falar fora dos autos. Não, e ensaio fotográfico. Juiz não pode. Nossa, esse ensaio fotográfico do Alexandre de Moraes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achei na minha vida que eu já tivesse visto tudo. Mas aí veio o ensaio do Alexandre de Moraes. Põe a primeira foto lá dele de toga, ô alemão. Você tem ela fácil aí? Tem uma que ele tá de olho fechado. Ele faz poses. Não, ele faz pose. Ele faz... tenta, ontem, né? Que era o super-herói. Ele falha miseravelmente, Não, ó. mas ele tenta. Olha só. Não é essa. Não, Olha essa, que coisa essa. maravilhosa, gente. Que cafona. Esses olhos esbugalhados. Não, essa aí também não, tá olha horrível. Como ele tá a à outra. vontade, a mão a tá outra. super natural. A outra. Essa tá senta no colinho do papai. Não, outra. Essa aí. Essa de olho fechado. E esse olho, o que será que tem debaixo desta capa? Parece o Darth Vader. A serenidade de quem sabe. Parece tudo que não presta, menos um juiz. Dá Tudo que não medo, presta, né, gente? menos um Olha, juiz. Que coisa. Se eu sou criança e vejo isso aí, eu durmo no quarto da minha mãe um mês ou até ela me bater pra eu sair. Essa não devia nem ter sido divulgada, né? Ficou com o olho fechado, esquisito. Eu fico imaginando, o que tem debaixo dessa capa, gente? Democracia. Cara, é vexatório. Mas porque não é só Parece o um olho morcego. fechado. Morcego não dorme em pé? Não dorme em pé? Não, pois é, o morcego, né? Ele é de cabeça para baixo. Porque até numa matéria convencional você tem uma foto para ilustrar, não um ensaio, né? Exato. As fotos deles como ministros, nos gabinetes, às vezes durante uma audiência com alguém e tal, já é mais do que suficiente, não é? Ele não quer mostrar sobriedade. Ele quer mostrar Poder. temor. Super-herói. Ele Ele fala que ele é o herói, ele fala na matéria que ele é o herói e que, portanto, o herói não pode morrer antes do final da saga. Será que ele acha que ele está num filme, né? Não, mas quando um cara chega nesse ponto, olha que esse é o ponto. Quando o cara chega nesse ponto aí, das duas, uma. Ou ele está sentindo que o poder dele está indo embora. Não faz sentido. Ou ele está aparecendo muito porque quem manda de verdade não aparece. Lembra daquele presidente daquele chanceler da Alemanha que fazia ensaio de foto? Não, Você tem as fotos aí, alemão? É exatamente. Eu não lembro o nome dele. Você lembra, alemão? E o bichinho é feio, Aquele né, presidente gente? da Alemanha que coitado. fazia ensaio de foto. Ai, gente, a pessoa, ele fazia quando muito se ensaio de dispõe foto. para fazer um ensaio fotográfico, Põe aí. ele está abrindo pra gente poder dar nossa opinião. Do jeito Feio que ele é demais. vaidoso, a gente fazendo crítica é capaz de que nós não soframos nenhuma coisa que ele vai. Você Não, mas assim, a partir do momento que você faz um ensaio fotográfico Não, olha e isso. publica, E essa é a sombra, é sempre sombra, né? Opinião, ele é muito feio, estragado pra sombra. Na foto da caramba. poltrona ele devia estar segurando a Constituição, como se estivesse lendo. Será que ele vai querer sair de Globeleza o ano que vem no carnaval? Porque Olha não, é essa. realmente. Tem um juiz que vai no sambódromo. Eu queria ter a vaidade, eu queria ter a autoestima que ele tem. É invejável. Queria muito ter a autoestima que ele tem. Para de passar esse homem, alemão, pelo amor de Deus. Aí, esse aí era o chanceler da Alemanha, eu esqueci o nome dele. Mas ele fazia muito ensaio fotográfico. Esse é mais performático, eu acho. Mais performático. Um pouquinho mais também, né? Mas olha só. Pode tirar, que alemão. tristeza, Pode tirar. gente, que Tá povo aí, ó. gigante. É isso aí o que a Brasil. gente vê. O Brasil do século XXI. Mas ontem, continuando esta tradição, né, que é ilegal no Brasil, porque o juiz tem que ser circunspecto, é o que eu falei ontem.
para o Alexandre de Moraes ser um ministro, né? Tirando a obrigação da circunspecção, tirando a obrigação do respeito à lei, tirando a obrigação de só falar nos autos, tirando a obrigação de ser honesto juridicamente, para ele sobra apenas o tirano. Né? Ele só tirano. Né? O resto ele não tem. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.